Muito boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando a partir de agora o seu Frente a Frente aqui pela sua TV Arapuã, nesta segunda-feira, dia 31 de outubro de 2022, 24 horas depois do resultado das eleições do segundo turno. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito do Brasil. Aqui na Paraíba, governador João Azevedo, reeleito para mais 4 anos de mandato. Temos aí um novo desenho da conjuntura nacional. Aqui na Paraíba, o governador João Azevedo segue no comando do governo. E quem está conosco hoje aqui é alguém que não esperou o segundo turno para ser eleito, já estava eleito desde o dia 2 de outubro. Eu estou falando do senador eleito da Paraíba, Efraim Filho, nosso convidado desta segunda-feira, para analisar e falar um pouco da sua jornada toda até a eleição ao Senado, analisar esse segundo turno das eleições na Paraíba, no Brasil e principalmente projetar aí o seu mandato, os seus passos na política. A partir de agora, fica conosco, Frente a Frente, tá no ar. Senador Efraim Filho, muito boa noite, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui no Frente a Frente. Luiz Torres, boa noite a você, saudação aí a todos os nossos telespectadores, internautas, aqueles que nos acompanham por todas as plataformas, né? Nesse momento, uma alegria poder estar com você, conversar um pouco sobre esses assuntos que interessam ao Brasil, que interessam especialmente a nossa Paraíba. Foi uma jornada árdua, desafiadora e com certeza tem muito para a gente poder conversar aí sobre o que passou e também sobre o que está por vir. Bom, você falou internautas, você que está nos acompanhando aí nas redes sociais, vai lá no @TV Arapuã, tem uma postagem da nossa entrevista agora. Você manda perguntas, se quiser aí fazer algum questionamento, a gente faz aqui ao longo dessa entrevista. Participa conosco aqui desse bate-papo com o senador Efraim Filho. Também lá no meu Instagram, @LuizTorresPB. Manda um direct lá que a gente vai acompanhando também. E você participa dessa conversa aqui com o deputado federal Efraim Filho, mas sobretudo o senador eleito da Paraíba, Efraim Filho. Para a gente começar, vamos fazer aqui um recorte cronológico. Muitos analistas quebraram um pouco a cabeça para entender o que é que você viu lá atrás, quando você bateu o pé, onde quase não tem nem candidato ao governo definido, os candidatos ao governo definidos, e você definiu, bateu o pé e disse que queria ser candidato ao Senado, que seria candidato ao Senado de todo jeito. Você podia até analisar que ia ser candidato de João, mas você tinha a possibilidade de um ex-governador Ricardo Coutinho ser candidato ao Senado, e aí havia um receio de que ele teria o maior número de votos, a possibilidade de João Azevedo ter outras intenções de composição de chapa. O que é que você viu lá atrás e o que foi que você traçou para poder ter chegado onde chegou no dia 2 de outubro? Luiz, realmente a gente lidou muito com essas análises políticas, né? Que é natural, é da regra do jogo. Muita gente sem entender ou estando desconectada com a realidade dos fatos. E eu acredito que por estar na rua, né? Eu acho que é um perfil de conversar com as pessoas, não sou um político de ficar trancado em gabinete, com ar-condicionado, paletó e gravata. Isso ficou muito claro, né, na nossa campanha, nas redes sociais, de estar ali colocando o pé na estrada. Foi uma marca registrada da nossa caminhada. Então, o que eu vi? Eu vi que havia espaço para uma candidatura que representasse, tá certo? Um perfil jovem, trabalhador e ficha limpa. Eu acho que o tripé de toda a caminhada, para a gente poder resumir um pouco das minhas ideias, dos meus princípios, dos meus valores que eu defendi, que consegui criar essa conexão, foi esse. Ideias novas, trabalhador, levando recursos, ações, investimentos e ficha limpa. Exatamente para fazer esse contraponto, por exemplo, contra aquele que parecia ser o candidato a ser batido, que era Ricardo Coutinho. Que era considerável, né, imbatível nas urnas. Né? A leitura que se fazia isso, olha, se for candidato vai ganhar. E você fazia essa leitura já naquele tempo. Fazia essa leitura, a gente tinha vindo, é importante perceber que às vezes a memória
né, a memória curta ela acaba indo-se embora, mas Ricardo passou por um embate em João Pessoa que ficou no 6º lugar. 6º lugar para prefeito. Então, eu acho que talvez o grande erro de estratégia de Ricardo Coutinho tenha sido disputar essa eleição de João Pessoa, porque foi ela quem derrubou mitos, foi ela quem quebrou paradigmas, né? Foi ela que demonstrou que aquele Ricardo que tinha elegido João Azevedo em 2018 não era mais o mesmo Ricardo que tinha saído derrotado das urnas em 2020, logicamente, com a Operação Calvário, que fez essa mudança de conceito, né, de Ricardo aqui. Então, eu fiz essa leitura num movimento, sim, de estratégia e de inteligência política, mas eu via que ali era importante. E aí foi aquela frase que ficou tão célebre, repetida nos diversos debates que nós realizamos, né, naqueles que Ricardo participou, porque alguns deles ele não teve, inclusive o da Arapuã. Mas quando eu tive a oportunidade de enfrentar, todo mundo discutia a inelegibilidade de Ricardo, como se só a justiça é quem fosse resolver. E ali eu disse, eu vou lhe derrotar na urna, eu vou lhe derrotar no voto. A Paraíba não pode prescindir de uma decisão na justiça para ter um senador ficha limpa. Então, assim, fruto do embate. Então você não trabalhava com a tese lá atrás, você não calculava a tese de que ele poderia ter dificuldades de não ser, inclusive, candidato, porque a justiça não permitiria. Você trabalhava com a tese de que, independentemente de decisão judicial. Eu trabalhava com a tese, sim, de que a inelegibilidade de Ricardo poderia existir. Mas eu sabia também que eu precisava ganhar no voto e na urna, porque num cenário como esse, e veja como a Constituição lá de trás ela funciona, em que Lula eventualmente fosse eleito presidente, se Ricardo Coutinho tivesse sido mais votado aqui na Paraíba, imagina o que é que estava se discutindo hoje no nosso estado. Você não estaria tranquilo do ponto de vista de olhar o cenário. Estaria com espada. Olha o que você está dizendo. Estaria com espada na cabeça. Com espada na cabeça. Está dizendo que se o Ricardo Coutinho tivesse mais votos, mas tivesse com os votos anulados, aí você seria proclamado o senador eleito, mas teria alguém na sua frente esperando um cenário como esse de Lula, presidente, com um cenário ali que poderia facilitar qualquer movimentação dele. Não tenho dúvidas de que foi o cenário com o qual o Ricardo trabalhou, né? De enfrentar problemas na justiça, mas sair eleito com Lula presidente e brigar por um liminar na justiça, né? Da regra do jogo. Estou dizendo, cada um trabalha com cenário. Eu imagino que esse seja um deles dos quais ele tenha trabalhado. E eu, por entender essa lógica da política e esse cenário, trabalhei para vencer no voto, na urna. Ali na reta final teve muita migração de voto útil, né, na nossa campanha. O voto de dizer ou seja, quando as pesquisas apontaram que Efraim seria o único capaz de derrotar Ricardo na urna, era esse o sentimento da última semana. Então um voto da rejeição a Ricardo migrou ali para complementar, né, os nossos 617 mil votos. A oportunidade que eu aproveito, né? Sempre é hora de agradecer com muita humildade, dizer muito obrigado a cada um dos 617 mil paraibanos que confiaram nessa proposta de um senador jovem, trabalhador e ficha limpa, que essa será uma das missões que eu tenho, Luiz. Você acompanha nessa história política há muito tempo, sabe que da bancada federal paraibana, talvez o nome mais frequente nas telas da mídia nacional é o do deputado Efraim Filho. Então, como senador, que hoje é a casa política mais visada do Brasil, não tenho dúvida de que seremos a vez e a voz da Paraíba nos debates dos grandes temas do Brasil que estarão por vir. Agora, você destacou aí algumas das virtudes que você elencou, das potencialidades que você elencou para se colocar nessa disputa. Tinha o cenário aí com o Ricardo Coutinho, mas, para além disso, você precisava de uma chapa. Com todas essas características, ainda calculando que conseguiria ultrapassar Ricardo Coutinho, que tinha o mito quebrado na eleição de 2020. Você tinha que ter uma chapa para poder ser candidato. E aí, qual era a certeza que você tinha ou não tinha de ser o candidato de João Azevedo? Não, certeza não tinha nenhuma, né? E essas coisas se constroem. Eu fazia parte da base e em diversas entrevistas, inclusive eu acredito que com você, no Arapuã, no Rei de Verdade, se perguntava e dizia, eu sou candidato a senador com governo ou sem governo. E parecia e aí surgiu o foguete não dá ré, né? E pareceu, essa sua fala naquela época parecia uma intimidação, uma ameaça
né, e uma pressão ao governador João Azevedo. Olha, você estava na base do governador e dizia, eu serei candidato com o seu governador. Aquilo levantou a orelha, né, do governador. Você acha que aquela colocação, ou você já colocava aquilo dali para deixar claro suas intenções e você não ser acusado de manter ali uma relação de traição, enfim, de duas palavras? Luiz, eu acreditava que o meu caminho era ter coragem, era inspirar as pessoas. Como eu disse, eu via uma oportunidade. Se o núcleo político de articulação do governo não viu, e aí eu provei que estava certo, né, que eles se equivocaram, fizeram uma escolha diferente, que acabou não se mostrando a vencedora. Então a oposição na Paraíba saiu com um senador eleito. Essa é um fato. A oposição na Paraíba saiu com um senador eleito. Você está dando essa declaração, você está dizendo que você vai se manter na oposição na Paraíba? O meu caminho, Luiz, é manter a linha, né, de independência, tá certo? De construção coletiva, mas no campo da oposição. No campo da oposição. Me elegi pelo campo da oposição, permaneço na oposição. É esse o caminho que eu tenho para construir. Primeiro, por respeito e coerência, né, a quem esteve comigo, quem esteve ao meu lado. Eu escolhi caminhar ao lado de Pedro, né, e dois jovens audaciosos. Veja só que campanha linda, né, que a gente construiu. Elegeu um senador e chegou a um segundo turno ali parelho na reta final. Detalhes definiram o resultado final. Mas foi realmente uma campanha de ousadia e de coragem, sabe, Luiz? Aí pegando um pouquinho dessa nossa conversa sobre avaliação lá atrás, tudo isso que eu acabei fazendo, ela se somou a uma linha de inspirar as pessoas. As pessoas também querem se ver representadas no seu líder, né? O que dá a figura de líder não é um mandato. O mandato é um político. Você ser um líder é algo que vai além disso. E as pessoas querem se inspirar em gestos. Até tem uma frase que diz, você não lidera por palavras, você lidera por exemplo, né? Você não lidera por discurso. É nos gestos que você conquista a liderança. Então, eu acho que quando eu ali disse que era candidato contra governo, contra a prefeitura de capital, quando juntou, talvez o momento mais desafiador foi ali quando juntou aquela onda de força de estrutura, né? Governo do estado, capital da Paraíba, né? E aí eu rompi, fui para a oposição. Primeiro escolher para a oposição foi muito duro. E até os jornalistas hoje não entendem como é que depois, com governo e prefeitura me chamando, depois que a Aguinaldo desistiu, né, que disse, não, Efraim, agora tu vem para ser o do governo. Me chamaram de volta? Quem ligou para você para chamar de volta? Tiveram convite de emissário, sim, do pessoal que faz a articulação você do se governo. balançou? Acho que não é hora, não me balancei não é hora de citar nomes não, mas houve esse convite, eles sabem disso. Como houve o convite para ser o candidato a vice-governador, eu também disse que não. E quando eu estava já com o Pedro, que era quem me estendeu a mão, era quem me abriu a porta. Que covardia, que sacanagem se eu mudasse de lado. E agora, precisa ter coragem para isso. Aí eu disse, agora também eu não vou mais não. Agora eu vou ser senador, aqui é pelo lado da oposição. Agora eu vou ser senador pelo lado de Pedro. E nisso tem a mão de Deus, sabe? Inspirando a gente, levando. Eu sou muito crente, né? Tenho muita fé. E acho que decisões como essa, que são incompreensíveis ao olho da política tradicional. Humanamente incompreensíveis. Não, humanamente não, mas dentro da política tradicional, de quem só quer a facilidade, ou de quem acha. E eu disse, não, uma eleição majoritária é diferente da eleição de deputado. A eleição de deputado só a estrutura resolve. Você tem ali base e tal, não sei o que, junta, fez 25 mil votos, 30 mil votos, tal, tá eleito. A de senador não, são 617. Ou você inspira as pessoas com valores, ou você não consegue que sua mensagem chegue, né? Então, para você ter essa eleição... Então, eu acho que na eleição de senador, a gente conseguiu, primeiro, com a coragem que a gente teve de tomar a decisão, tá certo? Com a humildade de botar o pé na estrada 1 ano e meio antes, né? Com a estratégia. Então, eu andava muito, Luiz. O que eu mais escutei dessa caminhada foi, eu vou votar em você pela sua coragem, ou você merece ganhar. Teve muito esse sentimento difuso, claro, com outras palavras, com outras leituras, com outras expressões, mas era algo desse tipo. Você merece ganhar porque você teve a coragem de enfrentar um sistema, né, de se posicionar. Então, eu acho que os valores que a gente defendia e os valores que as pessoas perceberam em nós, não só essa questão dos valores direita e esquerda, tá certo? Não é só isso.
É importante, eu não era o candidato de Bolsonaro, era Bruno Roberto. Eu não era o candidato de Lula, era Ricardo Coutinho. Eu não era o candidato do governador, tá certo? Eu não era o candidato, eu era o candidato de uma composição com Pedro e construir meu caminho sem vincular nacionalmente uma eleição no primeiro momento. Mas você lembra das entrevistas que a gente fazia? Mas, Efraim, você não acha que numa campanha polarizada vai estar longe? Então, eu sei que você vai querer mais entrar. Então, para concluir o outro tema, eu acho que a coragem e os valores que a gente defendia, mas o valor de humildade. Coisa assim, na minha rede social, deixa eu pegar esse, porque aí depois pode ser que a gente não volte. Os vídeos que a gente fazia comendo doce de leite, lá na gastronomia, lá do interior do sertão, o DNA sertanejo que corre nesse sangue, né, do meu pai. As coisas mais típicas eram as que rendiam uma relação melhor com o cidadão, porque ele se via representado por alguém que tinha os mesmos valores que eles. Eu acho que, para resumir, é um pouco disso que levou a gente até aqui. Agora, você foi candidato e eleito senador com o apoio dos republicanos, do Partido Republicano, do super partido político que está aí na base do governador João. Você foi eleito senador com o partido que está na base do governador João. Você foi eleito senador com prefeitos que votaram em João Azevedo. Eles não são pontes para o seu retorno para a base de João Azevedo? Luiz, a gente pode ajudar a construir o futuro da Paraíba sem ser base de governo. Não tem uma porta fechada para ninguém. A porta para esses prefeitos e para o próprio governador João Azevedo, para falar de Paraíba, é uma relação institucional. Eu fui eleito por 617 mil paraibanos, mas hoje eu sou senador de toda a Paraíba. Dos que votaram em Bolsonaro, dos que votaram em Lula, dos que votaram em nenhum dos dois, tá certo? Então esse é o Efraim que vai ter com equilíbrio e serenidade a construção. Mas eu não vou ser base de governo e nem preciso ser base de governo para ajudar a Paraíba. Tá aqui quem mais vai ajudar a Paraíba. Eu trago no coração a vontade de fazer e de entregar o melhor mandato de senador que a Paraíba já viu. Será um mandato propositivo, buscando recursos, ações, emendas, obras, tá certo? Que modifiquem e façam transformar a vida das pessoas e que, do ponto de vista legislativo em Brasília, né, poderá se honrar de um senador ficha limpa e que estará participando dos grandes debates do Brasil. Então, para ficar bem claro e encerrar esse assunto, você não pensa em retornar à base do governador João Azevedo? Não, não penso. Agora, aí você vai para o mandato de senador com duas relações aí. Aqui na Paraíba, oposição ao governo, e no Brasil, oposição a Lula. Ou eu estou errado, nacionalmente falando, com o novo presidente do Brasil, Lula, que tem e é reconhecidamente alguém de uma capacidade de articulação em relação política, você vai para a base, há a possibilidade de se construir um espaço ali na base do governo Lula, ou oposição e ferrenha? Não estarei na base, tá certo? Construirei um mandato com independência, com autonomia. O que falei da Paraíba se aplica ao Brasil, para ajudar o Brasil, votar leis que são boas, trazer projetos que sejam importantes, não precisa ser base. Então lá eu estarei, tá certo? Para construir uma oposição responsável, uma oposição fiscalizadora, mas respeitando, tá certo, aqueles que escolheram o meu caminho. A urna, ela também escolhe a função de ser oposição. E acho que a urna aqui na Paraíba, ela escolheu um presidente à esquerda e escolheu um senador à direita, mostrando que são duas eleições desvinculadas, tá certo? Eu tenho um perfil de centro-direita. Agora, aberta ao diálogo, sim. Aberta à construção de coisas positivas, sim. Para votar aquilo que é bom, sim. Mas não serei base para fechar os olhos, tá certo? Para balançar a cabeça naquilo que porventura seja prejudicial ao Brasil e especialmente à Paraíba. A minha bandeira número 1 é a da Paraíba. Aquilo que for bom para Paraíba, eu estarei pronto para apoiar. Aquilo que for ruim a Paraíba, não vai ter governo nenhum que me faça votar, tá certo? Esse é o compromisso que eu assumi com 617 mil paraibanos que me escolheram e que a partir de agora, né, passa a ser de toda a Paraíba. Agora, senador, você tem conversado com as lideranças do seu partido, do União Brasil, sobre isso? Essa é um sentimento que o partido majoritariamente tem. A gente já tem informações que o deputado federal
reeleito Damião Feliciano, já está defendendo levar a legenda, levar o partido para a base de Lula. Olha, a Executiva Nacional do União Brasil se reúne na segunda quinzena de novembro. Agora? Segunda quinzena de novembro. Eu sou o único parlamentar da Paraíba que participe, que é membro da Executiva Nacional do União Brasil. Levarei essa postura. E tem gente, sim, defendendo esse diálogo. A minha posição será uma posição de independência, Luiz. Eu respeito o deputado Damião Feliciano, é meu amigo, meu colega. Damião era da base, né, de Lula, da presidente Dilma. Agora no final estava participando com a União Brasil das votações. Ele tem toda a liberdade e autonomia de fazer a defesa do seu caminho, e a minha será de independência. Volto a dizer, eu irei exercer meu mandato com independência e com coerência. Essas duas coisas você vai ver presentes. Não serei irresponsável, não serei aquela oposição do quanto pior, melhor. É lamentável a gente ver no Brasil pessoas que torcem para as coisas dar errada, e se digo isso que existia no atual governo, não sou eu que vou querer fazer isso quando passar. Então vamos trabalhar sim para que o Brasil dê certo e cresça, para que a Paraíba dê certo e cresça, independentemente de campo político. Eu estarei em campos políticos opostos, não significa que estarei trabalhando para dar errado, jamais. Vou estar ali, sereno, equilibrado, defendendo bons projetos. Eu tenho leis de minha autoria que ajudaram, por exemplo, a salvar empregos. A lei da desoneração da folha de pagamento foi uma das responsáveis pela preservação de muitos empregos. A defesa que nós fizemos do Pronamp para micro e pequena empresa. Na agenda econômica, Luiz, minha convicção, eu tenho convicção, o presidente Lula terá que fazer uma agenda de centro. Ele não conseguirá, né, impor uma agenda econômica de esquerda, porque você tem o Congresso com um perfil, tá certo, de centro-direita. Então, questão de aumento de impostos, por exemplo, esqueça. Eu não vou votar de jeito nenhum. Pode vir governo que venha pedir para aumentar imposto, estou fora, tá certo? Voltar o negócio de ICMS de combustível, não acho. Acho que se Lula for querer voltar para aumentar imposto da gasolina, vai perder. Com meu voto contra ele já pode contar. Então, eu acho que temas como esse, e me dê 30 segundos aqui, se possível, para fazer uma leitura aí sim, macro, da democracia, como a democracia, ela é bonita e a nossa Constituição Federal acerta. O governo, sim, Lula irá compor o governo, seus ministros, com quem votou com ele. Os 52%, né, da população brasileira que elegeu Lula presidente. Esse é o governo, o Poder Executivo. Mas no Congresso está 100% da população. Tá os que ganharam e tá os que perderam. Por isso que o Congresso é essa casa que não vai ser rolo compressor para aprovar o que quiser. Então nós vamos estar lá para poder pontuar. Aquilo que for bom, não importa se vem do governo. Se é bom, vai ter meu aval. O que eu vou ser contra, coisas do passado. Fazer o que faziam com o BNDES, levar o dinheiro do Brasil para ajudar os governos de Venezuela, Nicarágua, Argentina, calma. Esse é um tempo que não volta mais. Não com Efraim no Senado. Então, o que for bom, se vier do governo, tem meu apoio. Mas eu vou estar lá para impedir erros e defeitos do passado para que não voltem a se repetir. Tem muita gente, depois da eleição, com um receio de uma pauta econômica e progressista lá no Congresso. Você está dizendo que o governo Lula não encontrará facilidade nesse sentido? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu acredito que a agenda econômica, inclusive, e eu acho que ele está vendo isso, a agenda econômica que dá certo é uma agenda de redução da burocracia, de simplificação de procedimentos, uma agenda de liberdade econômica, de valorizar quem produz. Teve uma frase muito ruidosa do presidente, do presidente eleito Lula, que ele falou agora há pouco, né, sobre o MEI, né, o microempreendedor individual, que isso não é emprego. Isso deu um ruído muito grande lá na ponta, na rua, porque hoje o empreendedor, né, o autoemprego que eu chamo, aquele que resolveu, não quer ser empregado nem patrão, o cara quer ser dono do negócio dele.
E aí o sistema de crédito, eu falei sobre o Pronamp agora há pouco, né? A linha de crédito para quem quer empreender é uma saída, sim, para que o Brasil continue crescendo. Então, acho que essa agenda, né, de querer criar voltar o nós contra eles, a briga do patrão contra o empregado, sabe? O tema do imposto sindical, que pode querer voltar. Reforma da reforma trabalhista. O PT, de certa forma, pensou em rediscutir isso, reforma da reforma previdenciária. Se essas pautas chegarem lá, como é que você se posiciona? Olha, nós vamos trabalhar para aquilo que é positivo, que é bom. Para não mexer na reforma trabalhista nem na previdenciária? Luiz, o que vier para aperfeiçoar, tem coisa que não deu para ser feita toda, tem coisa que teve que ser fatiada. O que vier para aperfeiçoar será bem-vindo, o que for retrocesso é contra. Retrocesso para você revogar itens da reforma da Previdência, da reforma trabalhista. Olha, que itens, por exemplo, porque o que se teve muito sobre esse tema foram fake news. Né? Até o final dizer que se acabava com o 13º salário, aí a população viu o tempo passar e continua a receber seu 13º salário. Disseram que ia acabar com as férias, aí a população viu o tempo passar e continuam recebendo as férias. Ou seja, o tempo foi o senhor da verdade nesses temas. Então o que se procura é desburocratizar, é simplificar procedimentos, é ajudar a facilitar, contratar pessoas. Tem empresas hoje que tem recurso para ampliar e a parte que mais custa é a parte de encargos sociais. A gente tem que reduzir isso. A desoneração da folha de pagamento, que foi um projeto meu, tá certo? Ajudou os 17 maiores setores da economia. Têxtil, calçadista, transportes públicos, parte de call center, que é muito forte aqui na Paraíba, a comunicação social, que é o que veja como é um imposto burro, um imposto sobre folha de pagamento. O que é que o imposto sobre a folha de pagamento diz? Quanto mais empregos eu gerar, mais impostos eu vou pagar. Aí o cara trava, tá certo? Então é um imposto burro, equivocado, nós reduzimos ele por os 17 principais setores da economia e meu sonho é no Senado fazer a desoneração da folha ampla para todos os setores. Não pode ter imposto sobre folha de pagamento. Quem quiser gerar emprego era para reduzir imposto. É isso que meu projeto e a minha lei, que já virou lei, diz, tá certo? Quanto mais empregos eu gerar, menos impostos eu vou pagar. Eu vou ser um cara muito firme no tema da agenda econômica. A Paraíba vai ter vez e voz na liberdade econômica para defender quem produz. Agora, senador, falando nesse momento agora, 24 horas depois do resultado das eleições, há um silêncio sepulcral por parte do presidente Jair Bolsonaro de como ele viu o resultado dessa eleição e já há alguns protestos de caminhoneiros, né? E alguns eleitores de Bolsonaro falando de que a eleição não deve ser aceita, deve se tomar outras medidas aí. Vou querer saber claramente qual é a sua posição, o que é que você tem a dizer a quem está na rua ainda pensando em fazer protesto em relação a isso. Mas antes lhe convido para a gente acompanhar aqui como é que foi aqui na Paraíba a festa da vitória do ex-presidente Lula, que foi eleito aí presidente do Brasil com mais de 60 milhões de votos. A festa aqui na Paraíba. A eleição foi acirrada. A apuração dos votos começou com o presidente Jair Messias Bolsonaro se mantendo na frente. Mas por volta das 6h45 da noite, Luiz Inácio Lula da Silva virou a votação. A eleição terminou com 50,90% dos votos para Lula e 49,10% para Bolsonaro. A diferença dos votos aqui da Paraíba foi ainda maior. Lula ficou com 66,62%. E Jair Bolsonaro 33,38%. E o local definido para as comemorações foi aqui, o Busto de Tamandaré, que ficou repleto de eleitores para comemorar a vitória em segundo turno. Lula vai voltar a fazer esse povo sorrir, porque a gente estava carente desse amor, dessa união, dessa paz. Ele vai governar para todos os brasileiros. Pode chegar junto. Esta eleitora fez questão de lembrar que a bandeira do Brasil vai voltar a ser dos brasileiros.
A bandeira do Brasil é do Brasil, não é de um partido, não. O partido é uma coisa, a bandeira do Brasil é outra, é uma nação. Lula tem a bandeira dele, Bolsonaro não tem. Aí ele usou a bandeira do Brasil para dizer que é do partido dele, mas a bandeira do Brasil é do Brasil. Este outro eleitor lembrou que os nordestinos foram muito importantes para a manutenção da democracia. Graças a Deus hoje eu estou feliz por ser nordestino. O nordestino mostrou o seu valor, mostrou e quem vota e votou no melhor. Infelizmente a gente sofreu 4 anos de perseguição, de humilhação e de ódio. E hoje o Brasil deu um grito de liberdade e o Nordeste mostrou o seu valor. Deusa, de apenas 17 anos, também acredita no futuro da nação nas mãos do petista. Depositou o primeiro voto em Lula e acredita que com o novo presidente vai poder estudar medicina em uma universidade particular. Eu resolvi escolher Lula pelo futuro da educação, porque eu vou ser provavelmente fruto do FIES ou do ProUni. E eu preciso muito que meu voinho, como eu chame, precisava muito que ele ganhasse, porque ele foi o melhor presidente do Brasil em questão de educação. Ele não teve igual e não é paixão, é um frutinho estudante que quando eu entrei, quando eu vi meu nome, eu não sabia se eu ia cursar, porque eu não sabia se eu tinha oportunidade. E ele vai me proporcionar essa oportunidade. Tá aí. Senador Efraim Filho, você concorda com isso aí? Olha, eu vi várias falas aí, uma delas, tá certo, logo no início, sobre a questão da bandeira do Brasil. Eu acredito que ficou, que essa eleição e que toda essa polarização, ela tenha despertado para os símbolos nacionais, né? Você tem o PT que nunca tinha usado o verde e amarelo nas suas manifestações, então passou a usar. Você vê que tem uma bandeira ali já, que é do PT, já com verde e amarelo. Então acho que isso se supera. Eu acho que são fases de amadurecimento, né, na sociedade. A gente vem de uma polarização complicada, mas eu acho que é um processo de amadurecimento. É hora de reconhecer. E qual é a leitura que você faz da postura que o presidente Jair Bolsonaro deve ter? Inclusive dou aqui a informação que o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ordenou a imediata desobstrução de todas as estradas que estão bloqueadas aí por caminhoneiros que querem não reconhecer o resultado. Aí uma decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando a imediata ali o uso, né, das instituições para desobstruir essas estradas. Como é que você vê esse cenário desse pós-eleição, desse pós-domingo? O que é que você espera do presidente Jair Bolsonaro? Luiz, eu vou com muita humildade aqui, né, dizer que não vou me arvorar para dizer o que é que o presidente Jair Bolsonaro, né, deveria falar ou não, ou no lugar de Bolsonaro, o que é que eu diria. Eu acho que essa é uma decisão muito personalíssima, de foro íntimo dele, né, como presidente da República, passando por todos os enfrentamentos que passou. Cabe a ele, na hora que se achar preparado, trazer o seu pronunciamento. É claro que é uma eleição difícil. Eu até falei ali no começo, né, 52%, na verdade eu queria dizer 2% de diferença, né? Foi ali 50,9% a 40,1%, né? Praticamente 2%. Então, apenas até ainda no ar fazendo a correção desse detalhe. É algo muito próximo, muito apertado, né, que a gente viu acontecer. Então, eu diria que é hora de ter bom senso, serenidade, né? Claro que se tivesse elementos, né, técnicos à via tona, né, para corroborar algum tipo de pronunciamento, isso aí o presidente tem que apresentar. Então eu acho que é hora de ter serenidade, de ter bom senso. Eu não me posiciono, eu não me sinto confortável para dizer assim, se eu tivesse no lugar do presidente Jair Bolsonaro, que eu faria agora. Ele é o presidente da República, é uma decisão personalíssima, cabe a ele, né, encaminhar. Mas senador, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, você tem informações de que o presidente Jair Bolsonaro você tem informações do Planalto de que ele pode contestar esse resultado? Não, Luiz, eu não tenho. O que tem levantado todo esse debate é o silêncio, né? E eu acho que é um tempo de recuperar o equilíbrio, o fôlego. Eu acho que foram momentos muito desafiadores. Essa última semana, né, o episódio, uma questão da propaganda eleitoral,
foi um tema que mexeu muito com o tensionamento, né? E ali é um tema técnico que está posto. Então, eu acho que precisa dar tempo. Eu acho que é preciso ter a paciência necessária para se resgatar, né, o equilíbrio e buscar evoluir. Eu acho que a democracia, a força das urnas, ela é muito forte, né? Se disputou a eleição com contestações do ponto de vista técnico-jurídicos, como esse episódio, sim. Mas o resultado das urnas está posto e a gente vai aguardar como endereça a questão, né, o presidente Jair Bolsonaro. Mas só para eu traduzir essa sua resposta aí, da forma que você está falando, traduzindo, você está dizendo que, para além de dar o tempo do presidente, enfim, de encarar o resultado e tudo, ele deve vir à nação para dizer que reconhece e fazer o processo de transição e passar a faixa para Lula. Claro, eu acredito que se puder contestar, quem vai contestar na justiça, como qualquer um hoje pode entrar, como acontece com, né, os processos de ação de impugnação do mandato, mas de forma técnica institucional. Não, jamais com a questão de dizer que não reconhece o resultado das urnas. Aí seria uma outra decisão que eu acho que a população brasileira hoje foi às urnas, a diferença foi pequena, está ali posto, né, mas é o resultado expresso nas urnas. Você desaprova de forma objetiva, você aprova ou desaprova essas manifestações que estão sendo registradas no país, especialmente de caminhoneiros, mas também de eleitores de Bolsonaro, que ainda estão nas redes, fazendo aí uma militância contra o resultado? Acho que a liberdade de se manifestar, Luiz, eu acho que o cidadão, ele está ali e está nas redes, né, dizendo que discordou, que divergiu. Isso é parte. Eu acho que a internet, ela deixa que o cidadão possa expressar a sua liberdade de manifestação. Eu acho que também não tem como exigir agora que cada cidadão, né, diga que gostou do resultado. Vai ter quem gostou, quem venceu a eleição, vai ter quem saiu, mas gostar ou não gostar perdedor. é uma coisa, mas aceitar ou não aceitar. Mas é a liberdade tomar atitudes contra. A liberdade de manifestação, Luiz, ela existe. A liberdade de manifestação, ela existe. Ela é perceptível. A gente tem que ter uma leitura de todo um processo de dificuldade que existiu, tá certo? Não foi fácil para ninguém. Eu acho que a gente fazer essa travessia com bom senso, com serenidade, né? Você vê aquela questão de censura, né? As próprias redes de televisão, a imprensa, eu acho que houveram excessos, tá certo? A gente viu que a Jovem Pan sofreu, por exemplo, com os excessos de não poder exercer uma crítica ou não num programa que é de opinião. Então, existiram excessos dos dois lados, tá certo? E a gente vai tentando fazer a travessia dessa serenidade, com essa serenidade. Para a gente fechar esse tema especificamente, do ponto de vista da relação do Congresso hoje eleito, que você falou aí, de quem você tem conversado, você já esteve em Brasília, inclusive, pergunto se naturalmente de ontem para hoje não, mas de quem você tem conversado em Brasília de ontem para hoje? A gente viu o pronunciamento do seu atual presidente da Câmara ainda, Arthur Lira, dizendo, olha, não tem debate sobre isso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo, não tem debate sobre isso, o reconhecimento da vitória de Lula. O que é que você tem de sentimento de Brasília com quem você conversou? O Congresso está pronto para dar apoio a que movimento pós-eleição presidencial? Olha, eu conversei já com algumas pessoas. Acredito que o Congresso, logicamente, levará à frente o fortalecimento, né, das instituições, da democracia, não tenho dúvidas. Aquilo que eu falei um pouco, que é interessante, eu acho a democracia importante nesse ponto. O governo, ele representa essa maioria de 50,9%. No Congresso, você tem 100% da sociedade brasileira. Você tem quem ganhou a eleição e tem quem perdeu. A democracia, ela é feita para isso, né? O mandato, ele não é um cheque em branco. Para, a partir do momento de uma eleição com 50,9%, você trazer, né, a lei que você imaginar. Não, o Congresso está ali, que ele representa 100% do eleitor, da sociedade brasileira. O Congresso, ele representa, além dos que venceram, também os 49,1% que não venceu a eleição, mas esse papel é importante. Então, não haverá cheque em branco, tá certo? Para que se faça um atropelo com qualquer lei que venha. Tem que ser no convencimento, tem que ser na construção. Por isso que eu digo que a governabilidade do presidente Lula estará muito mais próximo
né, de uma política econômica, principalmente de centro, do que necessariamente de esquerda. Mas rapidamente eu estou perguntando muito mais em relação nesse momento. Qual é a postura que o Congresso espera do presidente Jair Bolsonaro? Não, aí se espera que você consiga fazer a condução desse processo, a democracia está posta, o resultado está expresso, tá certo? Agora o que eu estou dizendo é que tem que se ter, né, o conhecimento da travessia difícil que foi feita e ter serenidade, ter equilíbrio, ter bom senso, tá certo? O Congresso faz essa leitura, a democracia está posta, o resultado está expresso. Vamos fazer a construção disso aí com calma, com paciência. Não se retira o direito do cidadão se manifestar, expressar, né, a sua liberdade de expressão, de divergir, né, da opinião, de não concordar. Isso faz parte, isso existiu a vida toda, né? Isso existiu a vida toda e de forma até pior, né? Aqui na Paraíba mesmo a gente sabe que tem terceiro turno, a gente viu várias vezes quanto a isso. Então, o que está acontecendo não é novidade, né? Não adianta fazer alarmismo quanto a isso. Eu acho que é ter paciência, serenidade, bom senso. Se faz essa travessia. O Congresso, você já falou, o presidente das duas casas deram a sua voz, é se entender e se aceitar o resultado das urnas para que se possa seguir adiante, tanto na Paraíba quanto no Brasil. A gente fala de Paraíba, quero vir aqui para Paraíba para você analisar como é que foi o resultado dessa eleição de João Azevedo contra Pedro Cunha Lima, mas antes para a gente fechar aqui no nível nacional, na sua opinião, assim, na sua leitura política, por que Bolsonaro perdeu essa eleição? O que fez Bolsonaro perder essa eleição para Lula, inclusive sendo aí o primeiro presidente do Brasil, depois do processo de reeleição, não reeleito? Olha, Luiz, nós passamos primeiro por um governo nacional que teve uma pandemia, tá certo? Isso ajudou a desconstruir muito do que era o sentimento, né, num período de 4 anos. E a polarização ficou clara, né? Ali você perdeu uma eleição de 50,9 a 49,1, não é um elemento só que fez com que isso acontecesse. Eu acredito que a agenda, né, de uma economia que está crescendo, se você tivesse mais tempo, mais prazo, poderia dar uma condição até melhor. Mas a pandemia, a retomada, ela fez com que a economia brasileira ela viesse aos poucos apresentando hoje uma relação muito positiva de número de empregos, por exemplo. Nós estamos num momento, né, de queda do desemprego, nós estamos num momento, né, de PIB, né, que vai ter o melhor PIB dos últimos 4 anos, com 3%. Então, Lula pega um país com viés de alta na economia. Isso é importante, né, que seja dito. Então, essa transição era virar. Qual é o grande desafio de Lula para 2023? É o fiscal. É o equilíbrio fiscal do país, tá certo? Ou seja, como que ele irá endereçar a questão da manutenção do equilíbrio fiscal do país, que foi conquistada, né, com muita luta. E você já está dizendo que o Congresso não vai aceitar aumento de imposto? Aumento de imposto não, tem que... Quando você não tem aumento de imposto, você tem que ir para a redução da despesa. Então vai ter que cortar gastos, vai ter que ver, não adianta, vai ter que cortar despesa. Pedro Cunha Lima é que falava muito bem disso. Mas você acha que queria voltar? Então tem que cortar. Cortar onde? No Auxílio Brasil, nos investimentos sociais? Não, você tem que cortar aonde há desperdício. Tá certo? Você tem que ver aonde se está desperdiçando. Então é ver aonde... Se você for pegar os exemplos dos governos do PT passado, se tinha um número grande de cargos comissionados, por exemplo, se tinha um número maior de ministérios... A máquina era maior. A máquina era maior. Quer dizer, tem esse loteamento dos ministérios para garantir a governabilidade. Então se espera que se mantenha agora uma posição... O orçamento secreto, senador, é um dos cortes que devem ser feitos? O orçamento secreto é investimento, Luiz. Ele não tem... O secreto ele já se acabou há muito tempo com a questão da transparência. Tanto que, se você for ver na relação, né, daqueles que recebem esse suposto orçamento, tem cheio de deputado do PT. Então, eu acho que é investimento. Cortar investimento, para mim, é a pior solução. Você tem que cortar despesa, você tem que cortar na máquina, você tem que cortar naquilo que é, né, desperdício. Agora, investimento, que chegam creches, que chegam escolas, que chegam rodovias, que chega perfuração de poços, abastecimento de água. Eu acredito que a questão do investimento, ela deve ser mantida e acho que o Congresso vai trabalhar
para preservar aquilo que é investimento, e o governo também deveria preservar investimento. Tá, olha, quero lhe perguntar o que você acha na sua leitura, por que é que João venceu a eleição, Pedro perdeu? Antes que você me responda, João venceu porque teve mais votos, Pedro perdeu porque teve menos votos, eu lhe pergunto, na sua leitura, por que é que João teve mais votos no segundo turno do que Pedro Cunha Lima? Você responde daqui a pouquinho. Se você quer ouvir a resposta do senador eleito Efraim Filho, segura aí, 1 minutinho só e a gente volta.